Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão assistir a esse bate-papo. Eu não costumo dizer que é live ou que é vídeo gravado, enfim, tá? Eu acho que é um bate-papo. Vocês, inclusive, vão poder deixar seus comentários no chat, né? Perguntando se tiverem alguma dúvida, algum feedback, tá? Bom, antes de mais nada, eu sou o professor Alisson dos Santos Farias, sou professor do Instituto Federal de Sergipe. Atualmente ministro uma das disciplinas chamadas de seminário de extensão, a qual pede para que os alunos que pegam essa disciplina apresentem um ciclo de seminários, tá? E aqui do lado nós temos a Nelly Souza de Oliveira, e aí ela escolheu a temática para desenvolver esse semestre a importância da higienização na prevenção das doenças transmitidas por alimentos, DTAs, tá? Ela vai explicar um pouquinho mais sobre como funciona esse processo para vocês, tá? Lembrando que qualquer dúvida podem colocar lá no chat, que aí a gente pode comentar ou pode responder de acordo com o tempo, tá? Vou agora passar para a Nelly e aí ela vai dar continuidade, tá bom? Boa apresentação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como já mencionado pelo professor Alisson, eu me chamo Nelly Souza, e eu escolhi a temática higienização de alimentos especificamente ou especialmente por ser um tema que eu me lembro de ter tratado na escola, de ser tratado na escola só nos anos iniciais. E é uma coisa tão cotidiana que às vezes a gente pode não levar a sério ou não se importar tanto, mas que faz muita diferença na nossa vida e que nos afeta diretamente, tanto na questão de saúde quanto na questão econômica também do país. Por isso eu escolhi esse tema. Vou dar uma apresentação, trazer dados e no final ensinar qual é o método mais utilizado e mais recomendável para se higienizar os alimentos. Eu vou começar apresentando minha tela. Só um segundo. Queremos. Então, o tema do meu seminário é a importância da higienização na prevenção das doenças transmitidas por alimentos, uma coisa tão recorrente que nem eu mencionei, mas que a gente não dá tanta importância ou não tem tanta informação sobre. E aí, né, o que são DTAs? Quem aí nunca teve algum sintoma de DTAs ou pensa que são DTAs? Porque até a construção desse seminário, nem eu sabia que existia essa sigla para essa determinação de doenças, né? Que os alimentos eram passíveis de transmitir doenças e que essas doenças também teriam nomes, né? Então, fica o questionamento que são DTAs para vocês pensarem, se já souberem, responder e comentar. E a definição de DTA, que são doenças transmitidas por alimentos contaminados, que na maioria das vezes aparenta estar normal, que, que nem o mamão que eu coloquei aí, que tem, às vezes tem só um mofozinho que a gente conhece e acaba retirando, porque pensa que não vai fazer mal, ou o mofo está muito maior, tira, não, vamos tirar só essa parte que está contaminada e acaba esquecendo que isso também pode ter influência e que esses alimentos nem sempre estarão normais. E vocês sabiam que eu achei muito interessante trazer os dados, que esses daqui são dados tanto da ONU quanto da OMS, que a DTA, essa doença que é transmitida pelos alimentos que estão contaminados por algum microorganismo, elas causam cerca de 15 bilhões de dólares por ano no tratamento dessas doenças. Então, a DTA ela vai trazer um custo de 15 bilhões de dólares por ano a nível mundial. Então, eu que nunca pensei que a DTA fosse alguma coisa que afetasse assim a economia, mas, segundo a ONU, ela gasta todo esse valor, a 15 bilhões de dólares, por exemplo. E 10% da população mundial adoece todo ano com DTA, causando também 420 mortes, além de, não só de adoecer, você não só de você ficar enfermo, ela pode levar à morte, é uma doença que pode levar à morte, são infecções ou doenças que podem levar à morte, inclusive, e 40% dessas mortes, elas ocorrem em crianças abaixo de 5 anos, que são o grupo mais vulnerável, crianças e pessoas idosas, devido à imunidade, né? São pessoas com a imunidade um pouco mais fragilizada e elas são mais suscetíveis a essas doenças transmitidas por alimentos.
No Brasil, a gente tem um dado de 2014 a 2023, o Brasil notificou 6.874 surtos de DTA, com 110 mil pessoas doentes, 121 óbitos e 700, com uma média de 700 surtos por ano. Fora os casos que não são notificados, porque geralmente o, as unidades de saúde elas não procuram a fundo o que, é que a pessoa tem, não procuram saber se essa pessoa vem com uma contaminação de doenças transmitidas pelos alimentos ou se ela tem uma outra relação com outro tipo de doença. Então, os casos subnotificados, eles não entram nesses dados. Então, esses dados podem ser muito maior do que o que a gente tem pela subnotificação e aparentar ser uma coisa normal, né? Ah, sentir uma dor de barriga, sentir uma diarreia, um desconforto, um vômito, e não associar isso ou não querer, não investigar mais a fundo sobre o que, que você tem exatamente. E quem são os causadores das DTAs, né, que causam tanto mal-estar quando você pega, inclusive? O que os olhos não veem, a barriga sente, né? Então, os micro-organismos que a gente conhece, seja os fungos e as bactérias e os vírus, é eles que estão ali em contato com esses alimentos. Porque os alimentos, né, geralmente vêm de feira, ou já vem desde a plantação, então não tem uma manipulação correta, e chega na sua mesa e você ainda não tem mais essa preocupação de estar higienizando seu alimento, e aí esses bichinhos ficam lá esperando para serem atacarem nós, né? Que inclusive me incluo nisso. No nosso dia a dia, nos nossos alimentos. Então, são eles que são os responsáveis por essas doenças, no caso. Aqui eu trouxe algumas doenças, as mais recorrentes que acontecem pela transmissão dos alimentos contaminados, a febre tifoide, a toxoplasmose, a salmonela. Tanto a febre tifoide como a salmonelose, elas podem levar o indivíduo à morte, porque a situação chega a se agravar tanto que a pessoa acaba indo a óbito. Então, vamos para a parte de higienização dos alimentos, né? Que a higiene, ela é a ciência que tem como objetivo preservar a saúde e prevenir doenças através de práticas de limpeza ou higienização. E ela envolve fatores. Ela não envolve só você pegar o seu alimento e lavar. Ela envolve a água que você tem em casa, a qualidade da água que você tem. Ela envolve você higienizar suas mãos antes e depois de manipular esses alimentos. Ela envolve a limpeza do local onde você está manipulando esse alimento, seja sua cozinha, seja sua pia. Ela envolve a limpeza de onde você guarda esses alimentos, seu armário, sua geladeira. E, não menos importante, por último, a limpeza do próprio alimento, né? Que você vai fazer no seu dia a dia, no seu cotidiano. Ela precisa ser feita todos os dias ou todas as vezes que você for manipular algum alimento. Também você limpar as suas geladeiras ao pelo menos uma vez na semana ou a cada 15 dias. Você fazer a limpeza por dentro e por fora com água e detergente neutro, para você deixar o seu alimento mais saudável, assim, não adianta você limpar o seu alimento ou fazer a higienização dele e colocá-lo na geladeira, sendo que a geladeira não está tão limpa quanto deveria. E também descobri através desse seminário que você precisa limpar a geladeira pelo menos uma vez na semana, né? Coisa que eu acho que não é comum no nosso cotidiano. Na minha casa, acho que limpa uma vez a cada mês e se limpa, inclusive. Mas mudando, a gente estuda para mudar os hábitos, né? Então, os hábitos já foram melhorando a partir de que a gente vai tendo conhecimento das coisas. Tá. Então, quem aí coloca o iogurte dentro da geladeira? Aí a gente tem aqui o ovo. Todo mundo coloca o ovo na porta da geladeira, né? Inclusive, vem um compartilhamento exclusivo para isso. A gente tem aqui, por exemplo, outra coisa muito comum que a gente faz: colocar o queijo.
Às vezes coloca o queijo também na porta, que pega só um pedacinho e coloca o queijo na porta. Não, gente. Existem formas corretas para se colocar os alimentos na geladeira, porque cada compartimento da geladeira, ele vai partilhar de um tipo de refrigeração. Não que cada compartilhamento vai ter uma refrigeração, mas elas vão ter níveis de refrigeração. Então, se você tem um congelador, é onde ele vai ficar mais refrigerado, que é indicado para as carnes, para os alimentos crus, né? Tipo, o peixe, a carne ou o frango, que é coisas que você coloca no congelador. Aí, deixa eu colocar aqui na geladeirinha, que vocês colocam no congelador. Que esse aqui é o que todo mundo faz, né? Esse aqui é sabido por todos. Você coloca no congelador. Essa aqui é a nossa geladeira imaginária. Não ligo para as proporções, mas é o que temos. Essa parte é a geladeira. Essas são as prateleiras da geladeira. Esse é o compartimento de baixo. E aqui é a porta da geladeira também. Então, o ovo, por exemplo, vem o compartimento de colocar os ovos na porta, mas não é indicado colocar os ovos na porta, porque a porta, ela é para... Como a gente só vive abrindo a geladeira, então você abre muito a geladeira. Então, tá sempre abrindo, então a refrigeração dela não é constante, porque você está sempre abrindo, então ela já pega o ar que vem de fora. Então, não é indicado você colocar o ovo na porta da geladeira. Você tem que colocar o ovo dentro da geladeira, na prateleira do meio, inclusive, que é onde você tem que colocar o seu ovo. Prateleira do meio, supor que essa é a prateleira aqui. Aqui embaixo, também, que eu acho que é uma parte que todo mundo faz correto, que são as frutas e as verduras devidamente higienizadas, vão ser colocados na parte de baixo do compartimento de baixo da geladeira. Então, eu acredito que essa é uma parte relativamente que todo mundo faz igual. E é correto você fazer dessa forma. Só despegar aqui. É isso, a gente tem que pensar e fazer antes. Aqui, ó, no compartimento debaixo da geladeira, você coloca suas frutas e verduras e legumes. Devidamente higienizados, não esqueçam disso. A parte da... Tanto o queijo quanto o iogurte tem que ir dentro da geladeira, não é indicado colocar na porta da geladeira, que nem eu já mencionei, a porta da geladeira está sempre abrindo, então a refrigeração dela vai sempre mudar. Então, você coloca na primeira prateleira da geladeira, que é onde a refrigeração se mantém, e ela é, diria, mais forte. Então, e que são alimentos sensíveis, né? Queijo e iogurte que estragam com facilidade, que é uma forma de você manter o seu alimento saudável e bom para o consumo. Essa é a primeira parte da geladeira, que você coloca os iogurtes e queijos e derivados. Leite também tem que ir na primeira parte da geladeira, não é indicado colocar na porta, nem a gente coloca a caixinha. Para a porta, é indicado os refrigerantes, quem consome refrigerante, inclusive não é indicado, mas tem gente que come, né? Refrigerante, suco de garrafa, coisas assim que não estragam com tanta facilidade e não precisa de uma refrigeração constante. Seu vinho, você pode colocar na porta da geladeira. Porta da geladeira, garrafas, refrigerantes, suco no garrafa de vidro, coisas que você vai consumir também mais rápido. Não é coisas que você vai deixar lá para durar uma semana ou mais dias. Coisas que você consome com mais rapidez.
Então, essa é a dinâmica da geladeira, que é para a gente ter conhecimento, né? Saber como que se guarda os alimentos na geladeira, que não é que existe forma correta de guardar os alimentos na geladeira para que eles se mantenham conservados por mais tempo, inclusive. E espero que vocês tenham acertado pelo menos alguma, ou se não acertaram, e passem agora a praticar a forma correta de guardar os alimentos. Então, dando continuidade à apresentação, agora a gente vai falar sobre os produtos ideais para higienização e como a higienização, que nem eu já mencionei, ela envolve processos de limpeza pessoal, processo do local, processo de limpeza dos produtos, dos alimentos, por exemplo, empacotados. Então, a gente traz os produtos indicados para todas essas etapas, não só para a higienização do próprio alimento em cru. Verduras, frutas, por isso que eu trouxe os três. O hipoclorito de sódio, que é conhecido por todos, de conhecimento de todos, que é doado nas UBSs, nas unidades de saúde básica do SUS. O álcool 70, porque ele não evapora, que nem o 96, se eu não me engano. O 96 não é indicado porque ele evapora muito rápido, então não vai ter efeito. E o detergente, porque ele serve para limpar tanto os locais como limpar os armários, fazer a limpeza a higiene da sua própria mão, por exemplo. Quando você manipula os alimentos sem luva, você pode higienizar a sua mão com detergente. Aí eu trouxe a prática de higienização, as práticas de higienização, né, que envolvem primeiro, a princípio, a limpeza das mãos, que você tem que lembrar de higienizar as mãos tanto antes quanto depois de manipular os alimentos. E eu trouxe o que o Ministério da Saúde indica, que é aquela limpeza que a gente conhece como lavar as mãos, igual os médicos quando vão fazer cirurgia. Então, eles têm todo o. São 11 passos que o Ministério da Saúde disponibiliza de limpeza das mãos, como você tem que fazer. Você vai ligar a sua torneira, molhar suas mãos, depois colocar o detergente, em seguida, vai fazer movimentos circulares na sua mão para você espalhar o detergente pela mão. No terceiro, você vai lavar entre os dedos. Quarto, você vai esfregar bem a outra parte da mão, entre os dedos também. O quinto, você vai tá fazendo uma limpeza para higienizar as unhas, por quem tem unha grande, por exemplo. Você faz esses movimentos de vai e vem, que é para higienizar direitinho as suas unhas. O sexto, lava o dedão, que a gente focou agora nesse dedo dos meios, e agora você vai lavar esse dedo, que é o polegar. Professor Esteira, que é o polegar. Esse? Não lembro muito desses nomes de dedos. E depois lava aqui as pontinhas dos dedos na palma da mão, tanto de um lado quanto de outro. Enxágua, seca, fecha a torneira e pronto, você está liberado para manipular os seus alimentos. Limpeza do ambiente, que é indicado você fazer tanto com álcool ou com detergente, você faz uma limpeza geral no seu ambiente, antes e depois de manipular os alimentos, né? Que você evite aquelas contaminações ou aquelas infecções, diarreia, febre, vômito, os mal-estar que podem ser ocasionados pelas doenças transmitidas pelos alimentos. Então, é importante você higienizar seu ambiente também. E a higienização do próprio alimento, que o mais recomendado é você fazer com hipoclorito de sódio ou uma água sanitária, que ela é específica para isso. Vem no rótulo dela que ela não tem nenhum outro tipo de ingrediente, ela só o hipoclorito de sódio também. E o hipoclorito, ele, que nem eu já mencionei, ele é disponibilizado nas unidades básicas de saúde, mas eles também são vendidos em farmácias. Então, você vai pegar 15 ml ou uma colher de sopa. Eu traduziria a colher de sopa para a sua colher maior. Colher de alimentação que você come normalmente. Geralmente é aquela maior, a colher de sopa. Então, são 15 ml ou uma colher de sopa de hipoclorito de sódio para 1 litro de água.
Se você colocou 2 litros de água, você vai colocar mais uma colher de sopa de hipoclorito de sódio. Se você colocar mais 1 litro de água, 3 litros de água, são 3 colheres de sopa, para você lavar os seus alimentos e deixar eles bem descontaminados. E isso vai deixar eles por 15 minutos. Ah, o que que eu vou fazer nesses 15 minutos? Volta para limpar a sua geladeira, volta para limpar um armário, organize o armário, limpa a geladeira. E em 15 minutos, você, se não tiver como contar um relógio, um cronômetro, vai fazendo isso que dá 15 minutos para você tanto limpar uma coisa ou limpar outra. E assim, depois você vai retirar esses alimentos de dentro dessa água, que está o hipoclorito de sódio, e vai lavar bem com água corrente, que é para você tirar toda essa substância de hipoclorito de sódio. O importante é você eliminar os micro-organismos, mas não é para você se contaminar também com o restante da substância química que fica no alimento. Então, você tem que enxaguar bem esses alimentos, colocar para secar e depois armazená-los no local indicado ou adequado, 2 minutos, tá, Nelly? Para finalizar. viu? Usar o álcool 70, a mistura de cloridóide com água, 1 litro, 15 ml. Você também pode usar limpar os seus alimentos que vão ser guardados no armário, por exemplo, o macarrão, os enlatados, os litros que você compra, você pode colocar dentro do borrifador e fazer toda a limpeza dos seus alimentos e da sua alimentação e guardá-los aonde achar necessário, onde puder. Que você organize seu armário, que você se preocupe com a higienização dos seus alimentos que você vai consumir a partir de agora e que esse seminário te auxilie ou te estimule a praticar a higienização dos alimentos, que é tão importante para a nossa saúde, seja a saúde individual ou a saúde coletiva. Você se preocupar em armazenar esse alimento direito, você se preocupar em higienizar esse alimento da forma correta, você guardar ele no lugar adequado, você tirar um dia para fazer essa higienização dos alimentos de forma correta. São só 15 minutinhos que não vai diminuir a sua existência em nada, vai fazer um bem, inclusive, para a sua saúde, porque aqueles sintomas, às vezes, inesperados, uma dor de barriga, um vômito, que a gente não sabe de onde veio, geralmente está associado às doenças transmitidas por alimentos, pela falta da higienização que a gente não faz da forma correta ou não se preocupa tanto em fazê-la durante o cotidiano da nossa vida. E eu finalizo com uma frase do Drauzio Varela, do Dr. Drauzio Varela, que ele fala que a higienização correta dos alimentos evita mais de 200 doenças causadas pela ingestão de alimentos contaminados. É isso, obrigada. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, que isso faça diferença na vida de vocês e que vocês pratiquem essa etapa, né, da higienização dos alimentos. Cuidem-se e até a próxima. É, parou. Bom, então gostaria de agradecer a participante Nelly, acompanhei ela durante o semestre. Gostei bastante da temática desde o início, tá? É, quem vê pensa que é muito fácil fazer isso acontecer, não é. Existe um trabalho de pesquisa, de procura, depois qual o material que deve ser adaptado, qual a dinâmica que pode ser, inclusive, né, experienciada ou exposta para que as pessoas tenham um pouco mais de clareza, né? Porque às vezes a gente fala doenças transmitidas por alimento, a gente só vai lembrar quando a gente realmente já está intoxicado, quando na realidade a gente pode prevenir, que é o que a Anneli mais trouxe aqui, né? Ela definiu sobre o que é DTAs, eu particularmente também não conhecia. Falou sobre os impactos, né? Isso quando ela trouxe os dados, principalmente os dados financeiros, né? De quantas pessoas acabam adoecendo e o quanto elas gastam, o quanto há de consumo, seja em insumos voltados a medicamentos, seja a utilização, né? Da parte pública da saúde, impacta mais de 12 milhões de dólares. Então,
Não é uma quantia pouca. Se a gente pudesse investir em saúde, educação e moradia, daria ótimos convertimentos. E as doenças que fazem parte desse ciclo, que às vezes a gente não acaba associando que pertence a uma família, né? Então, basicamente, tem alguns direitos que nos são dados de fato e a gente não tem o conhecimento ou o devido acesso. Por exemplo, o hipoclorito eu também não sabia que era disponibilizado em UBS, e aí quando ela fez essa busca, ela encontrou esse dado, né? Que às vezes a gente faz uma salada, faz algo do tipo. Eu já tinha ouvido um comentário sobre água sanitária, mas nunca tinha feito, mas eu me sinto muito mais confortável e vendo depois a pesquisa, muito mais seguro ser com o hipoclorito do que a própria água sanitária. E aí, a gente recomenda, se você não tem esse estreitamento com a UBS próximo da sua residência, que faça. Nem que seja uma vez ao ano, vai lá, conversa com o agente de saúde, o agente de endemias que passa na sua casa. Como é que eu faço para pegar o hipoclorito, para usar em casa? Porque aí já facilita muito o processo de higienização e previne doenças, transmitidas por alimentos, tá? Então, era basicamente isso, o nosso ciclo de seminário. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha algum tipo de dúvida, pode escrever nos comentários, né? No chat, e os meninos vão estar acompanhando durante um período mais à frente de 6 meses, tá? Principalmente a Nelly, que ainda vai pegar a disciplina de projeto seminário de extensão, que é a continuidade dessa. E aí eles vão ficar entrando meio que de forma periódica para ver se tem algum tipo de pergunta. E tendo algum tipo de pergunta, a gente tenta orientar da melhor forma, tá? Sem mais, agradeço a atenção de todos e desejamos um ótimo ano, um ótimo 2026. Tchau, tchau.